Ele é um dos principais antropólogos do país e hoje está sendo homenageado com a medalha Mário de Andrade, pelo trabalho que ajudou a tornar o Centro Histórico de São Luís patrimônio cultural da humanidade. No quadro Pessoas de hoje, o professor Sérgio Ferretti também recebe nossa homenagem. Bom, me trouxe ao Maranhão a vontade de conhecer mais o Brasil, sobretudo o Brasil mais pobre, porque eu sendo do Sul, gostava muito do Sul, das coisas do Rio Maravilha, mas a gente sabia que o Brasil não é só o Sul. Então, naquela época havia, nos anos 60, 70, havia muita ênfase na diferença, na pobreza, se destacava muito isso, se achava que podia haver, inclusive, uma separação do país em dois, como se fala de fazer um sul, um outro país no sul, né? Então eu falei, bom, se houver essa separação no futuro, eu quero ficar na parte mais pobre, na parte que eu acho que é mais bonita. Eu tinha feito uma viagem ao Nordeste e gostei muito, achei muito interessante, e vim ao Maranhão e gostei também do Maranhão e passei um tempo aqui, um ano inicialmente, depois saí e voltei mais tarde e fiquei aqui, criei laços aqui com o Maranhão, né? De família, de amigos, de trabalho. Minha família era de um lado católico e um lado espírita, e havia muito preconceito contra as religiões africanas. Ao entrar na universidade, eu tive contato com a cultura brasileira através da cadeira de antropologia. Depois, fazendo curso de pós-graduação no exterior, eu tive contato também com as obras de Roger Bastide, que falam muito sobre as religiões africanas no Brasil. Lendo esse trabalho, o meu interesse foi através do estudo, que eu era professor universitário, dava aula na universidade, então estudava muito os textos, os autores, e me interessei por conta de um interesse intelectual. Quando eu falei que eu estava interessado em estudar a religião afro, eles achavam que a religião é a católica, fora da católica não há religião, ou então evangélica, né? Então eles achavam que havia uma desvalorização das religiões populares. Mais tarde surgiu a oportunidade de estudar. Eu entrei em contato com a Secretaria de Cultura, trabalhei também na Secretaria de Cultura, o doutor Domingos Vera Filho, que era um folclorista, interessado no folclore, fez um projeto com o qual eu trabalhei junto com ele, para criar um projeto de pesquisa sobre tambor de crioula. Eu tinha interesse em estudar tambor de Minas, mas o doutor Domingos, que conhecia bastante essa área, era um folclorista maranhense antigo, ele dizia, olha, o tambor de Minas é muito complicado, vamos começar com o tambor de crioula, que ele tinha interesse em fazer um museu de folclore, que depois foi feito depois da morte dele. Porque antes eu tinha uma visão muito voltada para o mundo ocidental, para a cultura ocidental, para o catolicismo, para religiões cristãs. E passei a me interessar pelas religiões não cristãs. Agora, de fato, eu não sou praticante dessas religiões. O antropólogo é um estudioso. Ele não vira nativo, né? Então eu não sou praticante de nenhuma religião. Eu respeito muitas religiões, evangélicas, católicas, afro-brasileiras, me interesso especialmente pelo estudo das religiões afro-brasileiras, conheço um pouco mais, mas eu respeito, mas não sou praticante de nenhuma dessas religiões. Hoje há mais abertura, por causa do interesse do Estado, o interesse do turismo, em conhecer essas manifestações culturais, o interesse, a curiosidade de se conhecer essas coisas pelos meios de comunicação, né? Então há mais abertura, mas continua havendo preconceitos, porque a gente sabe no Brasil há uma divisão religiosa grande entre evangélicos, neopentecostais e outros, que são muito organizados e que têm muito preconceito contra as religiões de origens africanas, de matrizes africanas, né? Então, há preconceitos. Mas, de qualquer forma, a situação é diferente, porque há muito mais interesse atual em conhecer essas manifestações do que no passado, porque no passado isso era perseguido pela polícia, inclusive, né? Eu estou trabalhando atualmente no projeto Museu Afrodigital. O museu é um museu da UFMA, museu vinculado à internet, e nesse museu a gente trabalha com religião, cultura popular, quilombos, exposições de artistas sobre isso, e a gente faz um trabalho com o apoio da FAPEMA, da Fundação de Amparo à Pesquisa. A gente tem um projeto de pesquisa para levar o museu às escolas de nível médio. E tem sido muito interessante, porque há uma receptividade muito grande dos alunos e dos professores em fazer daquele museu um ambiente de pesquisa
para os ensinos de nível médio.